Você conhece os segredos da montanha mais alta do mundo? Bom, apesar de ser conhecida por esse título, talvez o Monte Everest não seja o ponto mais alto do mundo. Além dessa possibilidade, existem alguns perigos ocultos que quase ninguém sabe sobre essa montanha. Ficou curioso em saber? Então fica comigo até o final e bora conferir tudo agora! Localizada na Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest é a parte mais alta do mundo em relação ao mar. Pessoas que estudam a paisagem mediram sua altura pela primeira vez em 1956. Elas disseram que o Monte Everest estava a 8.840 metros acima do mar. No entanto, tiveram dificuldades porque o Nepal não as deixou entrar, preocupado com a possibilidade de ser atacado por outro país. A altura que as pessoas aceitam agora é 8.848 metros. Isso foi descoberto por uma pesquisa da Índia em 1955 e depois confirmado por medições da China em 1975. Isso mostrou que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, mas se considerarmos a distância do topo da montanha até o centro da Terra, o Monte Chimborazo no Equador é mais alto. Em relação a esse aspecto, é considerado a montanha mais alta do mundo contando com sua parte submersa. A montanha mais alta do mundo se chama Monte Everest porque homenageia o geógrafo e cartógrafo britânico George Everest. A história por trás desse nome remonta à década de 1850, quando o governo britânico liderou uma série de missões para medir as alturas e mapear a região do Himalaia. George Everest era o então diretor-geral da pesquisa topográfica da Índia, responsável por suas expedições. Antes, ela era chamada de Pico 15, mas ela tem outros nomes também. No Nepal, as pessoas falam que ela é a Sarmata, a deusa do céu. No Tibete, elas falam que ela é a mãe do universo. Desde que os seres humanos chegaram ao cume do Monte Everest pela primeira vez, ficou muito mais fácil escalar a montanha mais alta do mundo. Melhores tecnologias, mais conhecimento e infraestrutura adequada permitem que centenas de turistas se entreguem a essa aventura todos os anos, com o auxílio de expedições preparadas para guiar as pessoas corajosas que se dispõem a aceitar os riscos. Mas antes disso, para ser uma escalada árdua, especialistas acreditam que cerca de 300 pessoas morreram tentando escalar a montanha. A primeira tentativa registrada de escalar o Everest foi feita em 1921 por uma expedição britânica liderada por Charles. Essa expedição tinha o objetivo de fazer o reconhecimento da montanha e encontrar uma rota possível para o cume. A expedição chegou a 7.000 metros de altitude pelo lado norte do Tibete, mas teve que voltar por causa do mau tempo e da falta de oxigênio. Um ano depois, em 1922, uma expedição britânica liderada por Charles Bruce tentou escalar o Everest pelo mesmo lado norte. A expedição superou a anterior, chegando a 8.320 metros de altitude, marcando a primeira vez que um ser humano esteve acima de 8.000 metros. No entanto, uma tragédia atingiu a equipe na descida quando 7 alpinistas morreram em uma avalanche. Em 1924, uma terceira expedição britânica liderada por Edward Norton tentou novamente escalar o Everest pelo lado norte. Essa expedição foi a última antes da proibição do acesso ao Tibete pela China em 1950. A expedição chegou a 8.850 metros de altitude, estabelecendo um novo recorde na época. No entanto, o maior mistério dessa expedição foi o desaparecimento de George Mallory e Andrew Irvine, dois alpinistas que tentaram alcançar o cume em 8 de junho de 1924 e nunca mais foram vistos. Em 29 de maio de 1953, duas pessoas finalmente conseguiram chegar ao topo do Monte Everest pela primeira vez. O neozelandês Edmund Hillary e o nepalês Stanis Norgay concluíram a escalada até o topo do Everest no dia 29 de maio de 1953. Ambos permaneceram ao cume do Monte Everest por cerca de 15 minutos, portanto decidiram nunca revelar quem pisou no cume primeiro. No ano de 1975, uma expedição formada somente por mulheres partiu do Japão em direção ao Nepal com o propósito de escalar o Monte Everest. Em 16 de maio daquele ano, a montanhista Junko Tabei se tornou a primeira mulher a chegar ao cume da montanha mais alta do mundo. Estima-se que até o início de 2023, mais de 6.300 pessoas haviam escalado o Monte Everest. Mas se você achar que escalar o Monte Everest
uma vez já é uma grande façanha, imagina fazer isso 21 vezes. Esse é o recorde impressionante de dois homens, Apa Sherpa e Purba Tashi, ambos nascidos no Nepal e pertencentes à etnia Sherpa. Eles começaram suas carreiras como carregadores de equipamentos para os alpinistas e depois se tornaram guias experientes na montanha. Apa Sherpa fez sua primeira ascensão ao Everest em 1990 e a sua última em 2011, quando anunciou sua aposentadoria. Purba Tashi fez sua primeira ascensão em 1999 e sua última em 2013. Além disso, no ano de 2013, uma cena inusitada e violenta aconteceu no Everest. 3 alpinistas ocidentais se envolveram em uma briga com os Sherpas, os guias locais que auxiliam as expedições. O motivo da confusão foi que os alpinistas teriam ignorado as ordens de parar para a escalada enquanto os Sherpas instalavam as cordas fixas na rota. Os Sherpas acusaram os alpinistas de entrar em seu caminho e provocaram uma avalanche que atingiu outros Sherpas que estavam mais baixo. Os alpinistas negaram as acusações e o confronto se tornou violento. Eles foram agredidos com pedras e socos pelos Sherpas, enfurecidos, e só escaparam graças à intervenção de outros alpinistas. Depois do incidente, um acordo de paz foi assinado entre as partes para resolver a situação. Além de incidentes, o Monte Everest é conhecido como a montanha mais suja do mundo e, infelizmente, com o aumento do turismo e do alpinismo do Everest, também aumentou o problema do lixo na montanha. Estima-se que cerca de 50 toneladas de resíduos sólidos sejam deixadas no Everest todos os anos pelos visitantes, além de que, entre os objetos descartados estão barracas, garrafas de oxigênio vazia, latas e embalagens plásticas. No geral, é provável que mais de 300 pessoas tenham perdido a vida no Everest desde a primeira expedição em 1921, e cerca de 200 corpos ainda permanecem na montanha, congelados e preservados pelas baixas temperaturas. Alguns desses corpos se tornaram um ponto de referência para os alpinistas, como Botas Verdes, o indiano que morreu em 1996 e cujos pés com botas verdes ficam visíveis na rota do cume. Mas se você acha que só existe lixo e cadáveres pela montanha, você pensou muito errado. Se você tem medo de aranhas, talvez não queira saber que elas também habitam o Everest. Uma espécie mais conhecida como aranha saltadora do Himalaia se esconde em fendas e buracos nas encostas da montanha. Ela é uma das poucas formas de vida que consegue sobreviver nas altitudes extremas do Everest, onde o ar é rarefeito, o vento é forte e a temperatura é baixa. Essas aranhas se alimentam de insetos que são levados pelo vento até as rochas. Os alpinistas já relataram ter visto essas aranhas a até 6.700 metros de altitude. Agora me diz você, teria coragem de escalar o Monte Everest? Teria essa curiosidade? Bom, muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?